Hoje, gente, nós temos acesso à Bíblia. E no longo da história, pessoas morreram porque tinham acesso a ela. E hoje não. Hoje, todo mundo tem acesso à Bíblia. Aqui no Brasil, não estou dizendo em outros países, que tem países que não pode. Certo? Mas aqui no nosso país, no Brasil, nós temos acesso à Bíblia. As pessoas que não sabem ler, existe Bíblia em áudio. E as pessoas não sabem o quão é importante, o quão precioso é a Bíblia. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. E quem é Deus? Deus é um ser que criou o universo, o sol, a lua, as estrelas e o nosso planeta. E fez os seres humanos também. Só que os seres humanos, a sua imagem e semelhança. E a Bíblia é um manual que você tem, que você sabe qual é a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus através da Bíblia. Você sabe o que é certo e o que é errado, o que ele deseja e o que ele não quer e o que ele quer. O que é certo e o que é errado está na Bíblia. E você só precisa ler a Bíblia. É o que você precisa fazer. Se você não sabe ler, existe Bíblia em áudio. Existe Bíblia em áudio, certo? E hoje, gente, nós temos que tomar cuidado. Lá, na época que o Senhor Jesus estava aqui na Terra, ele falou que para a gente tomar cuidado com os lobos, que os lobos iam se disfarçar de ovelhas, certo? Ia enganar a muitos, e os lobos iam vir para acabar com as ovelhas. Hoje, gente, existe isso nas denominações, certo? E você só consegue identificar um lobo se você conhecer a palavra de Deus. Porque assim, quando o seu líder que você segue disser alguma coisa, fala assim, olha, está escrito na Bíblia, você tem acesso à Bíblia e você vai pegar a Bíblia e você vai ler a Bíblia e vai ver se realmente o que ele está falando está na Bíblia. Eu falo isso, gente, porque, olha, eu aceitei Jesus com 14 anos. E antes dos 14 anos eu já li a Bíblia, porque eu amava. É um livro, gente, que eu amava ler. Uma senhora, eu morava em Salvador, e uma senhora me deu aquele livrinho pequeno do Novo Testamento, que a Igreja Católica costumava dar. Um livrinho pequenininho do Novo Testamento, ela me deu. E eu li, aí que eu comecei a entender que existia um Deus, que existia o seu Jesus e tudo mais. E depois, e eu lendo, aí eu comecei a me aproximar de Deus. Foi através da Bíblia. E, gente, aí eu passei por várias denominações. Não vou citar elas, por quê? Porque assim, Deus dá o entendimento para a pessoa no momento certo. Eu não estou aqui para falar de denominações, certo? Aí o que aconteceu? Eu passei por várias denominações e vi líderes religiosos falar coisas absurdas que não está na palavra de Deus. Eu vou citar uma para vocês. Uma vez, um líder religioso de uma denominação que eu frequentava, ele falou de uma história que eu já tinha lido várias vezes, porque, gente, eu acho essa história linda, que é a história de Esther. Se você for ler o livro de Esther, que está no Antigo Testamento, aquilo ali é um conto de fadas. Se alguém disser para você assim, não existe conto de fadas, existe conto de fadas, porque na palavra de Deus tem um relato de um conto de fadas, que é a história de Esther. Esther era órfã de pai e de mãe e vivia com um parente, certo? E aí vai contar toda a história dela e ela vai se tornar rainha. Hoje, na vida real, você fala assim, uma menina pobre tem a oportunidade de virar rainha, você fala que não, que nada. Isso é coisa de conto de fadas, de novela. Gente, isso aconteceu. E aí o que acontece? Essa história eu contei para minha filha mais velha várias vezes. Eu acho essa história bonita. Mas aí, gente, o que acontece? Uma vez, numa pregação à noite, né? Lá tá o líder lá. E ele chega e ele falou o seguinte. Eu não lembro, gente, de toda a pregação, porque ele pegava um trecho da Bíblia, um versículo, e ele fazia todo um texto em cima de um versículo. Que você tem que tomar cuidado, você tem que ler o contexto, certo? Aí ele pegou um trecho da história de Esther, que falava da rainha Vasti. Sai que... Não sai, que você tá me atrapalhando, sai que... Né? Fica aí. Tá bom. Senta, sai. Aí eu...
Né, sai? Quer participar? Fala oi. Para os dois de brigar. E aí, gente, ele falou da Vashti. Vashti foi uma rainha que teve antes da rainha Esther. E ele falou no trecho, né, que o rei manda chamá-la para apresentar, porque o rei daquela época, ele dominava uma região bem vasta, bem grande, não era só um país, né? Hoje é dividido em países, mas antes esse rei dominava uma grande região. E aí, para ele mostrar o poder que ele tinha, a riqueza que ele tinha, ele fez uma festa que durou vários dias. E ele mandou chamar a rainha para apresentar, né? Que era o que? A mulher mais importante do mundo naquela época, correto? E ele chega, gente, e ele fala uma coisa que não está na Bíblia. Ele chegou e falou assim, olha, a rainha Vashti falou para o rei que ela não ia se apresentar no banquete, porque ele queria que ela fosse nua, sem roupa, só com a coroa. Gente, quando eu vi o homem falando uma coisa dessa, eu não acreditei. Mas eu ouvi isso dele. E aí eu comentei com meu esposo, eu falei, amor, vou falar uma coisa pra você. A história de Esther, eu amo a história de Esther. Eu já li a história de Esther várias vezes. E isso não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Que a mulher não foi, porque tinha que entrar. Que esse rei, só se o rei for doido. Doido pra mandar a mulher entrar no banquete pelada. A sua própria rainha, que é a mulher mais valiosa, mais cobiçada. Aí, depois de um tempo, né, eu cheguei pra esse líder e falei assim, olha, fulano de tal, lembra daquela pregação que você estava falando lá no domingo, da rainha Vashti? Não tem essa parte na Bíblia, que o rei mandou ela ir pro banquete e ela tinha que ir pelada, só com a coroa. Aí ele falou assim, não, são historiadores. Olha a desculpa do líder religioso. Ele falou assim, não, são historiadores que falam que o fato dela ter se negado era porque ela tinha que entrar pelada. Você entendeu? Então assim, gente, vou falar uma coisa pra você. O que ele fez? Ele pegou um trecho da Bíblia e pegou um outro trecho de uma pessoa que não fala da Bíblia, de historiadores, pessoas que acham, gente, que foi por causa disso que ela não foi. Gente, não tem nenhum documento, nada que diz o motivo pelo qual a rainha não quis entrar no banquete. Mas ele chegou lá e falou. Você entendeu? É a mesma coisa de chegar e falar assim, na Bíblia diz assim, honrai pai e mãe. Não tem esse mandamento na palavra de Deus? Tem, não tem? Aí o pastor fala assim, honrai pai e mãe. Mas olha, você pode bater no seu pai. Você pode xingar o seu pai. Aí você chega pro pastor, fora do ambiente ali, né? Em outro momento, pastor, o senhor falou, a palavra de Deus diz que a gente tem que honrar pai e mãe, mas o senhor falou que pode bater no pai, pode bater na mãe, pode xingar o pai, pode xingar a mãe. Não, aqui, os historiadores dizem que pode, sabe? Que pode. Você entendeu? Você entendeu porque o Senhor Jesus diz que o povo dele padece por não conhecer as Escrituras? Você entendeu? Então vou falar uma coisa pra você. Quando o seu líder religioso falar qualquer coisa, pega a sua Bíblia e lê pra ver se o que ele diz está na Bíblia. Mas ele, gente, o líder religioso, para enganar as pessoas, ele pega um trecho da Bíblia e pega um trecho. O líder religioso, o que é que ele faz? Ele pega um trecho assim, um versículo, e pega outro trecho desse tamanho que não está na Bíblia. Entendeu? Aí você prestou atenção nisso aqui, não prestou? Isso aqui está na Bíblia. Mas isso aqui, esse tantão de coisas que não está na Bíblia, você percebeu? Você percebeu que não estava lá? Você entendeu? Por que a gente tem que tomar cuidado com esses lobos? Você entendeu, gente? Leia a Bíblia, gente, porque existem coisas absurdas. Mas hoje você tem a palavra de Deus, tem como você saber se o que ele está falando condiz com a palavra de Deus. Não tem desculpa. Se você morrer hoje, e você chegar na presença do Senhor e falar assim, Senhor, eu não sabia que isso era errado. O meu pastor falou que eu podia fazer isso. Ele falou assim, o verdadeiro pastor é o Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro pastor e ele deu a vida dele pelas ovelhas que somos nós. E ele falou assim, tem a palavra de Deus, tem a minha palavra que eu deixei, que é o livro sagrado. Mas Senhor, mas eu não sei ler. Tem Bíblia em áudio. Senhor, eu não tinha tempo. Você tem tempo para ouvir música do mundo? Você tem tempo para assistir filme? Para ver besteira no celular? Então você tem tempo. Você não quer, mas você tem tempo. Você tem tempo. Se você não sabe ler, tem Bíblia em áudio. E se você não compreende a palavra de Deus, existe o Espírito Santo para te dar entendimento sobre a palavra. Se você quer saber alguma coisa, você ora em teu quarto, pede para o Senhor, olha, tem essa questão que eu quero saber, me dê
entendimento para eu compreender a tua palavra. E vai ler. E vai ler que o Senhor vai dar, pode ter certeza.